bom dia. Eu vos cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus neste dia glorioso. Hoje, dia 1º de janeiro de 2024, primeiro dia do ano. Estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, levar a mensagem da palavra da cruz de Cristo, né? Felizes por termos finalizado mais um ano na presença do Senhor, com muitas vitórias, muitas bênçãos. Tivemos lutas, batalhas, mas também tivemos muitas vitórias. Amém? Que o Senhor te abençoe. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus tome a primazia nesta ministração e que abra o nosso entendimento para que nós possamos entender a palavra do Senhor, para que nós possamos ser libertos, sermos sarados e trilhar o caminho que ficou para nós até a morada eterna, que é a glória de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a doutrina do pecado, a martiologia. Vamos discorrer sobre o pecado, o significado, as práticas do pecado e as consequências, né, que o pecado pode trazer à vida do ser humano. Amém? A palavra que nós vamos utilizar, a Bíblia Sagrada, é a linguagem de tradução da Bíblia, é a linguagem Almeida Revista e Corrigida. Amém? É a linguagem que eu sempre utilizo, gosto muito dessa linguagem e é a que nós vamos utilizar. O tema já expressei para vocês, que é a doutrina do pecado, a martiologia. O nosso texto base se encontra em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. E a fonte, né, aonde nós estamos estudando, estamos pautados, é a teologia sistemática. A teologia sistemática é uma ferramenta utilizada dentro das ciências que estudam a Bíblia, né, dentro da teologia, que nos auxilia, né, nos dá suporte para nós estudarmos os textos bíblicos, onde nós reunimos, agrupamos, né, ela nos dá essa possibilidade de nós buscarmos e reunirmos todos aqueles textos voltados a determinado tema, né, a determinada doutrina. Então ela é uma ferramenta de estudo ordenado da doutrina bíblica, né, organiza, ela harmoniza e ela reúne os textos, né, para facilitar assim a nossa compreensão. Então nós vamos ver o significado de alguns termos. Doutrina, né? O que é doutrina? A doutrina ela é um termo derivado das Sagradas Escrituras que indicam um conjunto de princípios, crenças e ensinamentos, né, que constitui uma teoria, né, uma teoria que se baseia na prática, que é voltada para a prática da vida cristã, né, na vida do cristão. E a doutrina bíblica, ela norteia a vida do cristão, ela resolve os nossos problemas, né, ela nos ensina o caminho que devemos trilhar. A doutrina de Jesus, que é a doutrina cristã, a doutrina bíblica da salvação. Nós temos como fonte a graça, que é o favor imerecido de Deus. Nós estamos na dispensação da graça, um tempo em que Deus abriu para os gentios, abriu, né, para nós conhecermos a Deus, buscarmos ao Senhor para sermos salvos. A base da doutrina cristã é a cruz de Cristo, né, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a base de toda a nossa doutrina cristã. E o meio dessa doutrina, o meio que nós utilizamos dessa doutrina é a fé, né? Nós cremos na mensagem de Jesus, no Evangelho de Cristo. O Evangelho é a vida, né, e ministério e morte, né, digamos assim, a história de Jesus, o que ele viveu, o que ele pregou. Então nós somos respaldados nesta doutrina. Lá em Tito, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então a sã doutrina é a doutrina de Cristo, a doutrina saudável, sadia, pura e simples da palavra de Deus. Também nós vamos ver o termo pecado. O que significa pecado? O pecado é um estado ou uma condição do homem. Pecado é a causa da perdição do homem, né? Pecado tem o significado de errar o alvo, errar o caminho, perder-se, né? Desviar-se do caminho, tá no caminho e se desviou dele, né? Esse é o termo mais utilizado para pecado, né? Ele denota tudo aquilo que não se conforma com a lei divina, né? Que não se alinha com ela, que não se alinha com a lei de Deus, é considerado como pecado. A Bíblia cita 372
372 formas de pecado, mas existem centenas de outras que não estão na palavra, não estão na Bíblia, mas que se derivam, né, dessas que estão, né? Um abismo chama outro abismo, né? E a martiologia, que é a doutrina, né, que estuda o pecado, ela é 2 vocábulos gregos, essa palavra vem de 2 vocábulos gregos, que é amartia e logos, que tem um significado de estudo do pecado, que é o que nós vamos fazer nessa série de estudos de hoje. Eu espero que o Senhor te abençoe, abra o seu entendimento e que nós possamos aprender juntos, né? Que o Espírito Santo nos ajude e nos ensine nesta palavra maravilhosa. Então, um tópico muito importante que nós veremos sobre a doutrina do pecado, a martiologia, é a origem do pecado do homem. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 5, que é o nosso texto base, está escrito assim: portanto, como que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Esse é o nosso texto base de estudo sobre a martiologia, a doutrina do pecado, né? O nosso estudo de hoje. Então nós vamos discorrer um pouco sobre a origem do pecado do homem, né? O pecado originou-se no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, desobedeceram ao Senhor e comeram do fruto que Deus disse que não era para eles comerem. Encontra-se esse texto no capítulo 2 do livro de Gênesis, e versículo 17, que diz assim: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós vemos o texto onde Deus adverte ao homem dizendo, né, de todas as árvores vós podeis comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, vocês estarão desobedecendo e essa desobediência trará uma consequência. Também lá em Romanos, onde nós lemos, capítulo 5 e 12, aqui o autor passa para nós que por um homem entrou o pecado no mundo, né? Ou seja, por Adão. Então o pecado originou-se, o pecado do homem originou-se no Jardim do Éden. Tem alguns termos que são também usados como pecado, que são pecado, né? Mas a gente utiliza alguns termos e a Bíblia Sagrada traz para nós, e nós vamos ver o significado desses termos no seu cerne, digamos assim. Por exemplo, transgressão. Lá em Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Transgressão é pecado, é um termo que substitui a palavra pecado. O que quer dizer transgressão? É uma palavra do grego amartema, que indica quebra de leis divinas, transpor a fronteira da lei, vai além daquilo que é permitido. Deus disse para o homem: não comereis do fruto, né? Do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem foi além disso, ele desobedeceu. Então ele transgrediu a lei de Deus, ele ultrapassou a fronteira que Deus colocou para ele. Olha, até aqui não mais. E ele transpassou isso, ele transgrediu isso. Então quem transgride, ele ultrapassa a ordem da decência, do bem, né? Então ele vai além, isso é a transgressão. E a iniquidade? Iniquidade, ela quer dizer fora do prumo, fora do nível, do lado de fora, é erro, né? Afastar-se do certo, errar o alvo, né? Do hebraico katá, chatá, ok? Esse termo também, ele refere-se principalmente ao pecado do crente, ou seja, daquele que conhece a palavra. Adão conhecia a Deus, né? Ele tinha intimidade com Deus, então ele cometeu ali uma iniquidade, digamos assim. E hoje trazendo para nós, o crente que conhece a palavra, conhece a verdade, uma vez limpo, uma vez lavado, uma vez santificado, purificado na palavra de Deus, conhece a verdade, conhece o caminho, mesmo assim pratica o pecado, né? Pratica essa iniquidade, ela é um pecado contínuo, digamos assim. Então a iniquidade, ela é um termo que pode ser usado como um pecado contínuo, cometido de forma consciente e contínua, ok? Onde o indivíduo, ele pratica aquilo diariamente, né? Ou quando necessário, ele pratica sem nenhum tipo de retaliação de si mesmo ou de remorso, né? Digamos assim, esse erro de iniquidade pode ser moral e pode ser doutrinário, pode ser da doutrina. Então tem pessoas que têm deficiência no caráter, na moral,
e ele comete a iniquidade, né? Ele é constante ali no pecado, né? Então a doutrina e a moral, ela devem andar juntas. Nós temos que prezar pela nossa moral, né? De como as pessoas nos veem, de como nós nos comportamos em meio à sociedade. Em João capítulo 3, versículo 4, diz assim: qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ok? Então, iniquidade é um pecado contínuo. É aquilo que você vê a pessoa sempre voltando lá para fazer, né? Às vezes pede perdão, se reconcilia, mas continua na prática. E muitos hoje em dia nem perdão pedem mais, estão cauterizados e pecam, e mesmo assim estão na igreja e está tudo bem, né? E vida que segue quando não está. E também outro termo utilizado para pecado é a desobediência. A desobediência é a rebeldia, é a má vontade com Deus e a sua lei. É a rebeldia contra Deus, desobediência, né? Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, ou seja, na rebeldia. Então, quem vive na rebeldia, na desobediência, aqui a palavra está dizendo para nós que ele é comandado, né? Ele é guiado pelo príncipe do poder do ar. Então, a gente tem aquela coisa, tudo é o diabo, né? Mas muita coisa é ele sim, viu? Então, pessoas que desobedecem, que andam na iniquidade, cometendo a iniquidade, né? Na rebeldia para com Deus, ele está sendo guiado pelo príncipe das potestades do ar, né? O inimigo das nossas almas. Outro termo também que nós utilizamos como pecado é a incredulidade. É a incredulidade. O que é a incredulidade? É a falta de confiança em Deus e no que Ele pode fazer, né? Na dependência dEle. É a falta de confiança da dependência de Deus. Em Hebreus, no capítulo 7, no capítulo 3, versículo 7 ao 19, nós vamos ler esse texto, onde mostra para nós a incredulidade do povo de Israel no deserto. Eles cometeram o pecado da incredulidade, né? Diz assim a palavra do Senhor: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E aqui o autor segue aconselhando-nos, dizendo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se disse: hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos aqueles que Moisés tirou do Egito? Né? Então quem é a maioria que se rebelam contra Deus? Não são aqueles que conhecem a palavra, não são aqueles que Deus tirou do mundo, né? Que o Egito representa o mundo, né? O deserto representa a caminhada do cristão. Então quem foi que se rebelou contra Deus? Não foi aqueles que viram Deus abrindo o mar vermelho, não foram aqueles que viram o maná, não foram aqueles que viram a coluna de fogo para aquecer do frio, né? A nuvem durante o dia para aquecer do calor. Quem foi que se rebelou contra o Senhor, né? Que foi incrédulo. Eles foram incrédulos mesmo vendo tudo aquilo que o Senhor fez. E isso irou ao Senhor, né? Deus, o Espírito Santo abre aspas aqui, começa o Espírito Santo de Deus, ou seja, Deus falando que ele estava irado com aquele povo rebelde, que era incrédulo, que mesmo vendo tudo que Deus fez, do que Deus ainda estava fazendo, e eles estavam sendo incrédulos. Então a incredulidade é pecado, né? Pecado que desagrada a Deus, né? Todos desagradam. Né? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso, não foram aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar.
Hebreus 3, do versículo 7 ao 19, mas eu quero chamar a atenção nesse versículo 19. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Por que eles não puderam entrar na terra prometida? Por causa da incredulidade. Então a incredulidade é pecado. Cuidado com a incredulidade.